Olá pessoal, nessa semana entrou aqui na oficina essa mesa de som da Ramsa. É uma marca da Panasonic, a típica mesa de som dos anos 80, né? Que você tem a fabricação toda modular, em ferro, extremamente robusta, parece um tanque, né? De tão robusta. E modular, você consegue puxar todos esses módulos, né? Eles são encaixados e fazer a manutenção ou configurar do jeito que você quiser. Então, como podemos ver, essa é uma mesa de 16 canais, 4 subgrupos WR8816. Ela tem os indicadores de nível dos 4 subgrupos e do esquerdo e direito. Aí estão os módulos do master, dos subgrupos. Possui faders longos de 10 centímetros, faders de excelente qualidade. Tem chave de solo em cada canal para checagem dos níveis. Essa é a seção de equalização dos canais. A gente pode ver que é um equalizador de 3 bandas, agudos, os médios, tem o paramétrico e os graves. Os agudos e graves são do tipo Shelvin e o médio é do tipo Bell. Tem mandada de eco e 2 mandadas auxiliares, esquerdo e direito. O pré-amplificador possui ganho de até 60 decibéis. Aí você tem o chaveamento para monitoração dos subgrupos, que essa era uma mesa originalmente usada com gravadores de fita de 4 canais. Possui microfone de talkback para comunicação, oscilador para checagem dos níveis e da integridade do sinal. E na parte traseira nós vemos aí todas as saídas e entradas não balanceadas. Isso é uma coisa ruim? Não podemos dizer que é ruim, mas isso te impõe limitações, né, no comprimento dos cabos e principalmente no ambiente que você vai usar essa mesa. Usar a conexão não balanceada pode aumentar o nível de ruído do sistema. Possui direct out em todos os canais, send e return com esse jumper. Quando você não estiver usando, tem que colocar o jumper, senão ela não manda sinal para o master e nem para os grupos. E entrada de microfone XLR, balanceado obviamente, né? Phantom Power e saídas com 2 níveis, 4 dB, que é o nível usado em estúdio, e menos 10 dB, nível usado em equipamentos semiprofissionais. A mesa chegou aqui na oficina apresentando vários problemas. Canais que não funcionavam, ruído, praticamente todos os botões bem ruidosos na hora que você atuava neles. A fonte de alimentação com muito ripple, tanto ripple que até passava esse ripple para a saída, então você escutava um zumbido, um sinal de saída
da mesa e alguns canais simplesmente não funcionavam. A primeira suspeita que a gente tem nesses casos sempre recai nos capacitores eletrolíticos. Esses componentes daqui, né? São componentes que têm vida útil e quando eles trabalham sob estresse, ou seja, sobre altas temperaturas, ambientes úmidos, eles tendem a falhar mais cedo. A primeira coisa que eu fiz foi testar com o medidor ESR, que verifica a resistência em série dos capacitores, né? O capacitor é um componente que o ideal é que ele apresente uma baixa resistência em série para sinais em corrente alternada. Então, quando a resistência em série ela é alta, é um indicativo de que ele está com problema. Ou ele está aberto, ou ele está chegando ao final de sua vida útil e deve ser substituído. Essa verificação foi feita em todos os capacitores. Eu tenho um testador aqui que ele consegue medir com certo grau de confiabilidade, né, a resistência em série no circuito. Então não há necessidade de tirar o componente dessoldar o componente da placa. Então, após essa verificação completa de todos os capacitores eletrolíticos, comecei a fazer o trabalho de substituição daqueles que estavam ruins, estavam apresentando alto ESR ou um valor muito discrepante, e foi constatado coisas desse tipo aqui, ó. Vários deles apresentaram-se assim, oxidados na base e com essa marca aqui na placa de circuito impresso, né, mostrando claramente que o líquido, o eletrólito, havia vazado. Aqui a gente pode ver em detalhes o estado da placa. Então eu fiz a substituição preventiva de todos os capacitores de desacoplamento da fonte. Cada um dos módulos tem esse circuito aqui, que é por onde entra a alimentação de mais ou menos 20 volts, passa sempre por um resistor e esses capacitores eletrolíticos aqui, todos eles foram substituídos. Mesmo que os que estavam bons, eu substituí já preventivamente. O mesmo foi feito aqui nos módulos de entrada, os capacitores de bloqueio do Phantom Power, que são importantíssimos, né? Eles bloqueiam a tensão DC de 48 volts, impedindo que ela passe para o circuito aqui diferencial. Então é fundamental que esses componentes estejam muito bons, com baixíssima fuga de corrente, senão isso afeta drasticamente o funcionamento do circuito aqui. Muitas vezes até pode danificar o que vem depois, né? Toda essa parte daqui. A dica então é essa: quando for reparar esse tipo de equipamento, a primeira coisa que você tem que olhar é para a fonte de alimentação e para os componentes envolvidos com a alimentação. Então, os capacitores eletrolíticos, de desacoplamento, os resistores, porque se um capacitor desse entra em curto, certamente esse resistor vai se queimar. É o que aconteceu em alguns dos canais dessa mesa. Olhar também as condições dos capacitores de bloqueio dos pré-amplificadores, né? Porque se eles falharem, muito provavelmente esse módulo, essa parte aqui vai deixar de funcionar. E essa foi a quantidade de capacitores trocados.
e alguns resistores também que estavam abertos. Bom, então vamos ver algumas fotos mais detalhadas dessa mesa de som. Este é o módulo medidor, indicador, é o VU Meter. Então a gente percebe os componentes todos through hole, montagem muito simples, a placa de passe simples. Aliás, todas as placas nessa mesa são de face simples e de fenolite. Esses aqui são os módulos. Esse de cima aqui é o monitor, é o módulo de monitoração, um amplificador de fones, potenciômetros da Alps, japoneses, de excelente qualidade, chaves também, todas as chaves, os switches aqui, todos da Alps. Esse módulo daqui é um dos módulos master. Ele possui aqui esses encapsulamento SIP. Ele é um amplificador operacional de potência, justamente para conseguir excitar cargas de baixa impedância nas saídas, né? Essa aqui é a parte traseira da mesa, com toda a fiação, todos os cabos blindados, evidentemente. Esse daqui é o módulo oscilador, módulo extremamente simples, e talkback também, que a gente percebe um microfone de eletreto e as chaves de endereçamento. Então você consegue mandar o sinal tanto do talkback quanto do oscilador para vários caminhos diferentes. Esse daqui é a placa do amplificador de fones. Ela tem um amplificador bem poderoso, capaz de excitar fones de alta e baixa impedância. Essa é a fonte de alimentação, muito simples. Ela trabalha com mais e menos 20 volts. Aqui é o detalhe do circuito de entrada de microfone e linha de um dos canais da mesa, né? A gente percebe então o uso de resistores de precisão aqui no circuito de pré-amplificação de microfone. E aqui nós temos um close dos conectores, né, da placa de circuito impresso. Esse encaixe aqui, ele vai encaixado aqui nesse conector. A gente percebe que os terminais são banhados a ouro, muito bem feita mesmo. Olha a qualidade desse fader, completamente diferente do que a gente encontra por aí. Essas mesas de hoje, essas Behringer da vida, enfim, né? Não dá nem para comentar, nem para comparar, né? A régua mostra o tamanho do fader, ó, 10 centímetros. É um fader muito preciso. E aqui é um close do circuito de saída dos módulos master. Ela utiliza esse circuito integrado aqui, o TA7220P, como amplificador de saída de linha. Esse integrado, ele é um amplificador para fones de ouvido. Então ele tem baixa impedância de saída. Consegue excitar cargas de baixa impedância. Outra característica do projeto dessa mesa é quanto ao tipo de amplificadores operacionais utilizados, né? Todos os circuitos dessa mesa, todos os módulos, exceto os circuitos de saída que eu já mostrei, a saída master e dos grupos, todos eles utilizam esse JRC 4560, que é um amplificador operacional duplo,
semelhante ao famoso 4558, porém com maior largura de banda, maior capacidade de excitar cargas em baixa impedância. E aqui no datasheet a gente pode ver que uma das aplicações desse integrado é filtros ativos. Ele é ideal para filtros ativos. Então, vamos tentar entender um pouco mais o funcionamento dessa mesa, agora do ponto de vista eletrônico. Primeira coisa, para mexer em qualquer equipamento, é fundamental você ter, de preferência, um manual de serviço, né? O manual de serviço ele é mais completo do que o manual de instruções, porque ele te traz diagramas, os diagramas eletrônicos e os pontos de checagem de tensões e de sinais. E isso é vital, principalmente se você tem que localizar falhas no equipamento. É muito mais fácil. Então, esse manual de serviço ele é facilmente encontrado aí no Google. E é um típico manual dos anos 80, né? Muito bem escrito, tudo detalhado aqui. Especificações, ele te dá explicação precisa de cada controle, funcionamento, né? Realmente, hoje em dia a gente raramente vê manuais assim, tão bem escritos. Muito, muito difícil. Os diagramas de nível, que isso é muito importante no equipamento de áudio, que ele mostra o que acontece com o sinal em termos de ganhos, né, e atenuações, desde a entrada até a saída do equipamento. Aqui os diagramas de bloco, fundamental para entender o caminho do sinal, por onde o sinal trafega aqui nos barramentos, né? As curvas dos equalizadores, que a gente vai ver mais para frente. Vou mostrar para vocês esse teste aqui em tempo real. Resposta em frequência, distorção harmônica. Aqui as inúmeras possibilidades de conexões do caminho do sinal, né? Aqui em negrito. Aqui o encapsulamento dos componentes utilizados. Modificações que você pode fazer, removendo ou adicionando jumpers. Isso é muito comum nessas mesas antigas, né? Você consegue trocar aí de repente uma mandada que é pré-fader. Você pode colocar pós-fader ou pós-equalizador, enfim. Aí você altera um jumper, ou remove, ou adiciona. Você faz essa alteração. E aqui as placas dos diferentes módulos, né? Então aqui, por exemplo, o módulo de entrada. Esse aqui é o módulo de entrada de linha e microfone. É o canal da mesa, né? Todo o layout, configuração dos componentes. E aqui o circuito eletrônico. Aqui está a entrada XLR, ligada aqui. Entrada de microfone e entrada de linha. Nessa mesa, o circuito de linha e o circuito de microfone eles são separados. Então, a entrada de linha utiliza um amplificador operacional, configuração não inversora, né? Então o sinal entra por aqui, na entrada não inversora, sai aqui. E o controle de ganho está aqui, entre a entrada inversora e a saída. Aqui está o potenciômetro de ganho. Já o circuito de microfone, ele tem o Phantom Power, alimentado por aqui. Aqui tem a chave de fase, você consegue trocar a fase. E aqui tem um pad, que na verdade é um atenuador de 20 decibéis de atenuação. Então o sinal ele entra por meio desses dois capacitores aqui, que
que bloqueiam os 48 volts do Phantom Power. O sinal de áudio entra por aqui e vem para a base desses transistores aqui. Eles estão numa configuração diferencial, é um duplo amplificador diferencial. E toda essa configuração aqui nada mais é do que um amplificador de instrumentação. O que é um amplificador de instrumentação? É um circuito que utiliza operacionais numa configuração um pouco mais complexa, de forma a melhorar, a aumentar a impedância de entrada, o ganho em malha aberta do circuito, reduzir a tensão de offset da entrada e melhorar o modo de rejeição comum. Ou seja, o circuito ele fica mais robusto a ruídos. A entrada diferencial ela fica mais balanceada ainda. Então, um amplificador com essas características, ele não consegue ser realizado apenas com um operacional, né? E aqui nós estamos falando de um circuito que ele tem que fornecer ganho de até 60 decibéis. Então, por conta disso, é muito comum você complementar as entradas dos operacionais com transistores discretos, com esse par diferencial aqui discreto. Por quê? Os transistores discretos eles ainda fornecem menor ruído do que a entrada diferencial dos circuitos integrados. Então, você colocando esses transistores aqui, você melhora a relação sinal-ruído global deste circuito daqui. O restante dos circuitos aqui compreende a seção de equalização. Então você tem uma série de amplificadores operacionais aqui, configurados como filtros ativos, né? Filtros passa alta, passa baixa. Então o sinal proveniente aqui do pré-amplificador de microfone, ele entra por aqui, por esse caminho, e ele segue ou diretamente. Então se essa chave aqui estiver desativada, ele vai direto aqui, ele não passa por esse circuito de equalização. Se ela estiver ativada, se ela for ativada, ela vem por aqui, o sinal vem por aqui. Aí passa por todos esses circuitos, todos esses, e vem para cá. Esse daqui é o amplificador final, o último estágio de amplificação, antes do fader. O sinal vem para cá, na saída do send, vai para o return por meio daquele jumper que eu mostrei, né, no vídeo, entra por aqui e vai para o fader. Esse aqui é o fader de cada canal, fader principal. E vem para cá, que é a última etapa de amplificação, que entrega o sinal para a saída direct out e para os barramentos. Os barramentos aqui. Barramento de master, dos subgrupos, barramento das mandadas, esquerda e direita, eco, de solo e assim por diante. Todos esses barramentos se juntam num único circuito, né? Então, por exemplo, esse master aqui, do canal 1, do canal 2, 3, 4 até o 16, eles estão todos no mesmo condutor. E eles vêm para cá, por módulo master. Esse daqui é o ponto de soma, ou seja, ele é o ponto em que todos os sinais dos 16 canais são somados e entregues
ao canal direito ou esquerdo, né? Master L ou Master R. A mesma coisa acontece do Send, do Echo e também dos subgrupos. É o mesmo processo. Depois que o sinal é somado por esses dois operacionais aqui, ele segue para o Master Fader. Do Fader ele vai para esse amplificador, para a saída Master principal aqui. Passa para um relé e mute. Quando você liga a mesa, ele demora um tempo para ser ativado, para evitar os cliques no momento que você liga o equipamento.